Bom dia, meus amores. Bom dia e boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, se protegendo, tá certo? Tia Lielma e Tia Tati tá com muita saudade de vocês, tá bom? Vejam só, eu vou dar um recadinho rápido para a gente iniciar, dar continuidade às aulas. Vejam só, essa semana, tá certo? Até segunda-feira, ou seja, de hoje, que é dia 15, até o dia 21, né, que no caso vai ser segunda-feira que vem, eu vou concluir os livros, tá certo? Os livros e as folhas, tá certo? Vai ter aquela série que ainda tá com a quantidade um pouquinho elevada de páginas, né? Mas não é porque Tia Lielma vai passar o restante das páginas que precisa fazer essa semana, não, tá certo? Eu vou deixar já o vídeo aula com todas as páginas que são as últimas, tá certo? E aí vocês vão concluindo e depois vocês mandam a foto, mas de certa forma a gente vai marcar um dia para vocês trazerem os livros para ser feitas as correções e também as atividades que são nas folhas para fazer a correção. Então vocês vão ter tempo ainda, tá certo? Eu vou gravar os últimos videoaulas essa semana, até o dia 21, mas não é porque eu tô gravando que vocês têm que fazer tudo no mesmo dia não, tá certo? Pode fazer no decorrer da semana até chegar a outra. Porque aí quando for para a semana, vocês já estão livres, não precisa mais assistir os videoaulas não, tá certo? E depois no decorrer, se a gente precisar explicar alguma coisa, a gente grava videoaula explicando, tá certo? Então eu vou deixar bem claro, vai ter algumas páginas, algumas séries que já vão estar concluído, algumas matérias. Então, ótimo, vocês vão descansar. E aqueles que ainda não estão concluídos, vai ter um pouquinho de páginas a mais, mas mesmo assim vocês vão fazendo no decorrer dessa semana e da outra, tá certo? Até vocês concluírem tudo, tá bom? Aí vocês vão assistindo e vai vendo as páginas que foram colocadas, que são as últimas, tá certo? Então, pra gente começar, bora falar com o Papai do Céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Vejam só, o primeiro ano já concluiu o português, tá certo? Já acabou. E artes também, tá certo? Então hoje o primeiro ano está livre, não precisa fazer videoaula mais, tá bom? De português, tá? No decorrer eu vou explicando os outros dias, tá certo? O segundo ano vai colocar, deixa eu ver aqui. O segundo ano vai colocar na página, tem algumas, tá? Para o segundo ano, mas a gente vai fazer direitinho, tá certo? Vamos lá. O segundo ano, na página 111, tá bom? Tem um texto aí falando sobre a história de Clarice Lispector, tá? Aí tem contando sobre a sua vida, sobre a trajetória dela. E em seguida, tem aí para você trabalhar a questão do CH, tá certo? Do S e do Z, né? Para quem não sabe, o som do CH é diferente. Por exemplo, chaminé, chuchu, tá bom? Chuveiro. Então é com CH. Com S ou Z, tem palavras que são parecidas na escrita, não, no som, né? Por exemplo, casa tem um som de Z, mas é com S, né? Zoar, zoar, é com Z, não é com S, tá certo? Então tem essas diferenças. Então a atividade da 111 do segundo ano está relacionada ao uso do CH, do S e do Z. Na 112 do segundo ano, está falando sobre sinônimos, né? Que é como se fosse o contrário das palavras. Por exemplo, longe, distante, ouvir é o mesmo que escutar, alegre é o mesmo que feliz, entenderam? Pular é o mesmo que saltar. Então, tá falando sobre sinônimos. Na 113 tem outro texto, Histórias da Floresta. Aí tem aí, Caminhando nas Estrelas, que é um texto, né? Você vai fazer a leitura dele. E na 114, você vai fazer a interpretação desse texto. Então, todas as questões relacionadas ao qual é o título da história, quais são os personagens, tudo você vai verificar e vai colocar na 114.
Na 115, continua ainda, tá certo? Continua ainda a história, né? A interpretação da história do texto. E tem falando sobre os verbos, né? Porque assim, exemplo, o que é verbo? Para você saber o que é você vai lá na frase para descobrir. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma frase só para vocês entenderem o que é o verbo, tá certo? Lielma gosta de sorvete. Então, na frase Lielma gosta de sorvete, onde é que está o verbo? Em gosta, né? Porque é do verbo gostar. Eu gosto, tu gosta, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Para você descobrir, você tem que conjugar o verbo na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, que é eu, tu, ele ou ela, ou na primeira, segunda, terceira pessoa do plural, nós, vós, eles ou elas, tá certo? Então, essa é a 115. Na 116, ainda do segundo ano, continua sobre as conjugações de verbo, tá certo? Você vai completar as frases, o que tá pedindo aí com os verbos, tá bom? Na 117 tem outro texto, comportamento seguro para o pedestre, ou seja, está falando sobre como um pedestre deve se portar diante de um trânsito, como deve atravessar a rua, como deve olhar diante do sinal de trânsito, tá certo? Essa é na 117. Na 118, justamente é relacionado ainda ao pedestre, ou seja, sobre esse texto da 117, tá certo? E também sobre os tempos verbais, né? Que é presente, passado e futuro. Por exemplo, se eu disser assim, Maria gosta de brincar. Então, Maria tá gostando de brincar no presente. Se eu disser assim, Tia Tati gostou muito do presente. Então, ela gostou no passado, tá certo? Se eu disser, Tia Lielma vai conversar com seus alunos. Ela vai conversar, então é futuro, tá certo? Então, isso aí é a conjugação dos verbos no tempo presente, passado e futuro. Na 119, continua a atividade, né, relacionada. Aí vem para 120, a mesma coisa ainda continua sobre os verbos, que foram esses que eu dei uma explicaçãozinha rápida para vocês entenderem, tá certo? Na 121 é uma cruzadinha também com o nome dos objetos de alguns animais, certo? Na 122 continua sobre os verbos, e aí também tem sobre a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Por exemplo, no nome país. Quando eu falei país, o i soou mais forte. Então, o is é uma sílaba tônica, tá certo? E tem também sobre o encontro consonantal, né? Que é o encontro de duas consoantes. Por exemplo, na palavra crescer, o S e o C estão juntos. Então, é um encontro consonantal, tá certo? Na 123, continua, né? Lá sobre... E na 124, termina com a apresentação de lendas, um texto, tá certo? Aí, ainda o segundo ano, vai lá em artes, deixa eu ver se vocês têm. Tem sim, tá? Vai demorar um pouquinho a aula hoje, mas aí já fica tudo aqui exposto para vocês. Quando quiserem concluir, vai lá e vê o vídeo, tá certo? Em artes do segundo ano, na 453... tá falando aí sobre ao vivo, ou seja, tem aí umas imagens, tá certo? Fala, inclusive tem performance, né? De umas estátuas. E aí na 454, desculpa, tem para você fazer uma experiência em uma caixa de sapato, uma caixa de papelão, seja lá qual for, colocar um papel amassado, uma folha por cima transparente e fazer um buraco na lateral da caixa, que é para você ter uma impressão, para você ter uma imaginação que você está vendo um gatinho, ou você pode ver outro animal, outro objeto, não sei, né? Se vocês puderem fazer, vocês fazem em casa. Na 455 tem para pintar as ilustrações que representam objetos que podem produzir sons fortes. Tem vários objetos aí, né? Tem um carro, tem um liquidificador, tem um copo com água, tem um relógio. Então, você só vai pintar aqueles que realmente produz som forte.
Na 456 tem assim, retratos. Inclusive tem alguns retratos aí, né? Como vocês estão vendo, tá certo? Então, na 457, você vai fazer um retrato do seu familiar ou de um amigo. Você vai fazer, você vai criar. Na 458, espelho, espelho meu. É outro texto explicando, né, sobre alguns artistas. Na 459, você vai ficar, ó, tem aí uma menininha diante do espelho e aí tem um desenho ao lado. Então, você vai ver, vai observar o que tem na imagem A e vai ver aí o que a imagem A e B tem relacionado, tá certo? Na 460, tem para você colar uma fotografia sua ou você fazer um desenho do seu rosto. Em seguida, você vai fazer o seu autorretrato e você vai responder as duas questões sobre você. Na 461, você vai fazer aqui uma obra de arte, tá certo? Tá pedindo para você chamar um colega, mas como a gente não tá na escola, você pode fazer sozinho, tá certo? Na 462, você vai colando e criando. Aqui, ó, tem imagens, tá certo? Que vocês vão fazer a leitura desse texto, desses artistas. Na 463, tem para você fazer uma outra arte, tá certo? Para você criar, experimentar, fazer uma cologravura. Mas você não precisa fazer não, tá? Só observar. E na 464, você vai fazer a sua própria obra de arte para concluir a arte do segundo ano, tá bom? Terceiro ano. O terceiro ano vai colocar nas páginas 119, que fala aprender a poupar. Vai fazer a leitura desse texto, tá certo? E interpretá-lo. Na 120, também vai fazer a interpretação que está falando sobre o predicado. O sujeito é assim: Paulo comprou flores. Paulo é o sujeito da oração. Comprou flores, que é o restante da oração, é o predicado, tá certo? Na 121, continua, tá certo? Continua para vocês responderem. Na 452, eita, desculpa, 121, né? Voei 422. Na 122 tem outro texto, como nasceu o dinheiro, tá certo? Então, você vai ler ele, vai interpretar o texto. Na 123, continua a interpretação do texto, como nasceu o dinheiro. E na 124 é só para você fazer uma leitura, somente. Deixa eu ver, terceiro ano, se vocês têm arte, tá certo? Não, o terceiro ano arte já acabou, tá bom? Vamos lá para o quarto ano. O quarto ano, abre em português, na página 115, tem assim: toda hora é hora de poesia. Você vai fazer a leitura desse texto, toda hora é hora de poesia. Na 116, você vai interpretar ele, tá certo? Já tem aí sobre preposições, que as preposições é em, de, por exemplo, Maria gosta de brincar. De é uma preposição, tá certo? 117, continua sobre as preposições, tá certo? O texto. Na 118 tem um texto aí: as crianças de hoje gostam mais de ler. Ou seja, vocês vão ler essa história aí, que é de uma escritora, Ruth. E em seguida vai interpretar a 118 e a 119, tá certo? Também falando sobre as conjunções, tá certo? E na 120 tem aí só texto para fazer leitura. Na 121, textos que informam, é outro texto para fazer leitura. 122, interpretação de texto, tá bom? Falando sobre interjeições. 123, outro texto, as duas pombas. E 124, de português, do quarto ano, interpretação de texto e conclui português. O quarto ano, deixa eu ver se tem artes, tá certo? Eu vou olhar aqui. Não, o quarto ano não tem mais arte, então já concluiu, tá certo? E pra gente terminar a nossa comprida aula de hoje, a gente vai concluir com português do quinto ano, tá certo? Português e arte, se o quinto ano tiver. Eu vou ver aqui, tá bom? Bora lá. Então, o quinto ano vai começar logo na página 130.
que fala sobre preposição, né? Tem aí tudo explicando no quadrinho, ó. Elas juntinhas, tá certo? Então, vocês têm que fazer o estudo delas, tá certo? Das preposições. Na 131 tem um texto, a cigarra e as formigas. Então, você vai ler o texto da cigarra e as formigas. E na 132, desculpa. Na 132, você vai fazer a interpretação desse texto. Também já com o assunto conjunções, tá certo? Sobre o assunto conjunções, que aí tem alguns exemplos, né? É, porém, por conseguinte, logo, para que, por isso, isto é, nem, todavia, eu e pois. Essas são algumas preposições que a gente só encontra quando a gente vê uma frase ou um texto, tá certo? Na 133 é outro texto, 6 pecados ambientais da sacola plástica, do 5º ano, tá certo? Na 134 continua sobre o texto e aí a interpretação dele. Na 135 tem falando sobre as interjeições, que é dor, alegria, aversão, desejo, aplauso, apelo, animação e silêncio. Por exemplo, dor, ai, ui, alegria, ó, aversão, se, desejo, ó, oxa, oxalá, ó, tomara, aplauso, brava, apoiado, bem, muito bem, apelo, olá, psiu, psiu, alô, socorro, animação, ela, eia, coragem e silêncio, psiu. Então, essas são algumas interjeições que também a gente só encontra em textos e frases. Na 136, tem um texto sobre família, tá certo? Com algumas questões, né? Só 3 questões. Na 137, outro texto, Tesouro no Quintal, tá bom? 5º ano, é bem grande o texto, tem que fazer a leitura dele e interpretar ele, quais são os personagens, qual o título, o que chamou mais atenção. Tem todas essas perguntas na 138 e 139, tá certo? E para terminar o 5º ano português, na 140 tem só uma narrativa para vocês estudarem. Aí eu vou dar uma olhadinha agora se vocês têm artes ainda, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que é muita página para ter ali uma lembrar. Não, aí o 5º ano já concluiu artes, tá certo? Então, todas essas tarefas que foram passadas hoje, tá? Não é obrigatório terminar hoje não, tá bem? Vai terminando durante a semana, é só porque Tia Lielma tá gravando, para vocês ficarem logo livres do vídeo aula, descansarem um pouquinho, tá certo? Então, concluam durante essa semana até a outra, tá bem? Beijo, até amanhã, fiquem com Deus.